Olá pessoal, eu estou aqui de volta trazendo mais um tópico para você que vai se preparar aí, né? Está se preparando conosco aí pelo Projeto Formei, sobre o curso de auxiliar de laboratório. Nós temos aqui hoje uma matéria bem interessante que até então não havia sido comentado com vocês, né? Porque nós falamos sobre os setores de um laboratório, falamos sobre almoxerifado, falamos sobre a recepção, falamos sobre diversos assuntos, né? A biossegurança, a legislação, falamos também da história do laboratório de análises clínicas no mundo, falamos diversos assuntos relacionados, cada um complementando o outro na área de análises clínicas, né? Para você aí que está interessado, né? E vai ser um auxiliar de laboratório, futuramente, quem sabe, um farmacêutico analista clínico, né, que é o farmacêutico bioquímico, que nós chamamos. Então, para que você obtenha o máximo de informações, para que você possa realmente conhecer o que é ser um auxiliar de laboratório, o que é um laboratório no qual onde você pretende trabalhar. Correto? Então, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula aí, né, mais um tópico nesse curso de auxiliar de laboratório aqui pelo Projeto Formei. Eu sou o Mozaniel Vieira, sou farmacêutico, analista clínico, também tenho o curso de especialização em farmácia clínica, e estou aqui para dar seguimento a esse tema que é muito interessante na área do laboratório de análises clínicas. Hoje nós vamos começar a falar sobre o posto de coleta e em seguida vamos falar novamente sobre o laboratório de análises clínicas, só para que vocês possam juntar os dois temas e saber de fato como é que funciona um laboratório de análises clínicas. Principalmente hoje que o serviço público, né, ele já desmembrou esse tipo de trabalho para que o laboratório possa chegar a mais pessoas, a mais pacientes, né? Da mesma forma que o serviço privado. O serviço privado utiliza os postos de coleta como meio de chegar mais rápido também às comunidades, às pessoas em determinadas localidades. Como assim? Não é fácil montar um laboratório em qualquer lugar. Exige tempo, exige investimento, existe todo um trabalho, todo um processo para se montar um laboratório de análise clínica em determinado local. Para isso, é importante que tenha demanda, que tenha pacientes. Isso eu estou falando no quesito de serviço privado, quando se depende dos valores daquele cliente para poder manter o negócio, certo? E também o serviço público, ele também depende, hoje, apesar de que o serviço público também vai até as comunidades, essas comunidades não podem ser comunidades muito pequenas, de 3, 4 pessoas, ou no máximo 20 pessoas, talvez 20 pessoas. Por quê? Porque isso também demanda gastos com transporte, às vezes alimentação da própria equipe de trabalho, que vai ter que sair bem cedo, para não dizer de madrugada, para chegar nessas comunidades. Por quê? Para atender 20 pessoas é mais fácil que eles se desloquem daquele local onde eles vivem, daquele terreno, daquela área, e vão para uma área que contenha uma quantidade maior de pessoas, 30, 40 famílias, ou 40, 50, 60 pessoas, que somando teremos 100. Então, nesse caso, é complicado investir em um laboratório em comunidades muito pequenas. O retorno é muito pouco para um alto investimento. Então, por esse motivo, o governo e os empresários da área de análises clínicas resolveram investir em postos de laboratório, postos de coleta, que nós chamamos. Okay? Então, vamos dar seguimento. O posto de coleta de um laboratório é a fração de um laboratório de análises clínicas. Como assim? O posto de coleta detém apenas 2 salas fundamentais. Quais são essas salas? É a recepção e a sala de coleta propriamente dita. Como é que funciona isso, professor? Bom, um posto de coleta necessariamente não precisa de uma estrutura grande que nem um laboratório.
porque vai ser apenas um local de atendimento, de acolhimento, de recepção daquelas pessoas que precisam fazer determinado tipo de exame, como exame de urina, fezes, colesterol, triglicerídeos. E aí, essas pessoas se dirigem a esse local chamado posto de coleta, ou que serve de posto de coleta, que é um local, é uma unidade, né, pequena, mas que precisa ter toda uma organização, toda uma disposição de equipamentos e materiais com capacidade de atender aquela clientela e não fazer um trabalho de qualquer jeito, tá? Dentro de um posto de coleta é importante que se tenha o quê? A recepção, a sala de coleta e um banheiro. Por que um banheiro? De repentemente o paciente não conseguiu coletar em casa a urina, não conseguiu coletar as fezes, mas chegou no posto de coleta, deu aquela vontade e ali já tem aquele banheiro exclusivo para esse tipo de atendimento do cliente, do paciente que seja. Por quê? Porque não vai se perder aquele paciente ou deixar de se fazer o exame daquele paciente por conta da falta de estrutura, não é verdade? E mesmo os colaboradores daquela unidade ali de posto de saúde, eles precisam de repentemente fazer suas necessidades fisiológicas, como urinar, defecar, que é muito natural do ser humano e de qualquer animal, seja vertebrado ou até invertebrado. Todos têm que excretar aquilo que não é bom para o organismo, não é verdade? Então, vamos lá. Falando sobre a nossa recepção de um posto de coleta, certo? A recepção, ela funciona como se fosse o quê? Uma unidade coletora de registro de dados e amostras biológicas, seja urina, seja fezes, seja escarro. Por exemplo, uma pessoa está com muito catarro nos pulmões, ou muco, né? E precisa eliminar, precisa saber se está com tuberculose, se está com uma bronquite, está com uma pneumonia. Então, o que é que precisa fazer? Precisa fazer o exame chamado baciloscopia. E como é que nós podemos fazer esse tipo de exame? Somente através daquele muco que nós expelimos, né? Para poder respirar um pouquinho melhor e poder parar aquele barulho daquele peito cheio, do peito cheio, que as pessoas chamam, na verdade. Então, o que é que nós podemos fazer? É importante também que tenha esse banheiro, porque se a pessoa não conseguiu coletar em casa e de repente deu aquela crise de tosse nela lá no posto de coleta, ela já tem que levar um coletor, pegar um coletor lá na recepção do posto de coleta e fazer a coleta no banheiro. Vai lá no banheiro, escarra aquela amostra e aí leva, aliás, entrega para a pessoa da recepção, o auxiliar de laboratório, que provavelmente é ele que vai estar ali atendendo toda aquela demanda de clientes que vão chegar ou pacientes, certo? Porque dependendo da quantidade de pessoas, o auxiliar em si ele pode trabalhar na recepção, como ele pode, depois da recepção, atender aquela clientela que chegou para atendimento, na hora da coleta do sangue, por exemplo. Okay? Vamos lá. Então, como eu estava falando, o posto de coleta ele é como se fosse, ou é uma unidade, uma fração, né? Uma unidade coletora de amostras, seja de urina, fezes, escarro, desses clientes ou pacientes, igual numa recepção de um laboratório de análise clínica mesmo. E nessa sala, na recepção, deve conter o que para poder fazer um bom atendimento? Né? Temos aí nosso material de escritório, como tem que ter etiquetas pré-numeradas, que essas etiquetas aqui vão identificar perdão, a ordem da numeração, a ordem numérica desses pacientes que estão chegando. Tem que ter também pincéis marcadores, de repente não tem as etiquetas, mas você precisa identificar quais as iniciais desse paciente, a data que ele está entrando, os exames que ele está fazendo, todos para poder identificar também no tubinho onde vai ser disposta a amostra desse paciente ou também no coletor, tá? Tem que ter os recibos, porque se de repente é um laboratório privado e montou seu posto de coleta lá numa comunidade distante da cidade, então também esse posto de coleta ele tem que ter os seus recibos. Para quê? Para servir de comprovante para aquele cliente.
Se eu cheguei no laboratório, num posto de coleta no interior da cidade, numa comunidade, numa zona rural, por exemplo, e lá tem um posto de coleta do laboratório é, Coração Saúde, por exemplo, o nome do laboratório. Lá na comunidade do quilômetro zero, quilômetro 1, desculpa, quilômetro 1, por exemplo, nós temos aí um posto de coleta do laboratório Coração Saúde. Né? Aí o que, que nós fazemos? Temos que ter nosso recibo para colocar o nome do cliente, o valor que ele está pagando e também identificar lá embaixo com um carimbo o nome do laboratório responsável por aquele posto de coleta. Porque se de repente, na semana seguinte ou no dia seguinte, o auxiliar não aparece para trabalhar, o cliente ele precisa saber uma localização de um responsável por aquele atendimento que ele fez, em busca do resultado do exame dele, não é verdade? Então, tem que conter ali também o nome da empresa, o número de contato dessa empresa, porque se de repente o funcionário não compareceu para trabalhar, seja por qualquer motivo de saúde, familiar, aconteceu alguma coisa, o funcionário não abriu o posto de coleta, o cliente pode ligar para a empresa e saber, ó, eu fiz um exame aqui no posto de coleta de vocês, os exames que eu fiz foi esse, eu queria saber se já está pronto. E aí, automaticamente, o recepcionista do laboratório, que no caso vai ser a matriz dessa empresa, onde tudo acontece, onde são realizados os exames, passa as informações para o cliente que quer saber do seu resultado de exame, não é verdade? Então, nesse caso, tem que ter recibos sim, para que tenha o nome do cliente, o valor que ele pagou pelo serviço e o contato da empresa e também o responsável que atendeu ele lá no posto de coleta. Ok? Vamos lá. Além dos recibos, também temos que ter o quê? As fichas de cadastro dos clientes. Muitas vezes, o cliente chega no posto de coleta ou no laboratório, ele não tem pedido médico. Ele chegou lá se queixando que está com uma dor no estômago, está com diarreia, ou pode estar com febre, ou no caso a mulher não está menstruando já faz 2 meses, mas ela sente enjoos, náuseas. Então o que, que acontece? Pode ser gravidez, pode ser infecção urinária, pode ser vários tipos de doenças. Então o que, que vai acontecer? Você tem que ter uma ficha da empresa, com o nome da empresa, tipo, novamente, Coração Saúde, que é apenas um exemplo que eu estou dando, Coração Saúde. Aí o que, que você vai fazer? Colocar o nome do cliente, a data do atendimento que você fez dele, o exame que ele está querendo, refazendo aqui o pensamento. Desculpa, como são várias informações a respeito dessa ficha, eu vou repetir novamente um pouco mais de detalhes. Você vai ter que colocar o nome do cliente, a idade, o sexo, data de nascimento, o contato desse cliente é importante, tá? E a data que ele entrou naquele posto de coleta para realizar aquele exame que ele foi lá e pagou para ser realizado, certo? E aí você também vai acrescentar ali os exames que supostamente o cliente precisa para poder entender, até saber o que pode estar acontecendo com ele. Como eu falei, nem sempre ele chega com pedido médico na mão. Então você, como auxiliar de laboratório, tem que ter uma noção ampla, até posso dizer uma experiência profissional junto à empresa com a qual você trabalha. Se de repente você não tem aquela experiência ainda, porque são diversos tipos de exames e você não tem como orientar um cliente, você tem que ligar imediatamente para a central, que no caso é a matriz, e eles vão te passar, ó, o cliente está aqui na minha frente, está relatando que está com dor de cabeça, está com febre, está com sangramento, está com problema que ele foi lá procurar a solução através dos exames. Né? A resposta, o que está acontecendo com o corpo daquele cliente. E aí você, como auxiliar de laboratório, vai lá, liga para a central, para a matriz, e eles vão te dizer, solicita para esse cliente o hemograma, o exame de urina, o exame para ver como é que está os sinais do fígado, por exemplo, um TJ-TGP, um gama-GT, uma bilirrubina, certo? Então, se você ainda não entrou no mercado, mas não tem aquela experiência de conhecimento para poder indicar determinado tipo de exame para o cliente, que ele vai ali em busca de uma orientação, você tem que ligar para quem? Para a central do teu laboratório, para falar com as pessoas responsáveis, o dono do laboratório,
preferentemente, sendo da saúde, é mais indicado ainda que seja um farmacêutico, que ele passe essas informações, que entenda da necessidade desse cliente, e ele vai te orientar quais exames você vai colocar ali naquela ficha que foi feita, uma ficha particular de interesse do próprio cliente, certo? Então vamos lá. Até porque no serviço público, o serviço público já tem o médico para prescrever, tem o enfermeiro para prescrever, então o paciente não vai sair dali sem pedido médico. É como eu falei, no posto de saúde pode aparecer aquele paciente que passou na unidade básica de saúde ou aquele paciente que simplesmente ele quer fazer os exames, tirar as dúvidas e espera que você tenha esse conhecimento, tenha aquela habilidade para orientá-lo a fazer os exames corretamente. Quais exames podem ajudar ele a desvendar o mistério do problema da saúde que ele está enfrentando naquele momento, certo? Então, computador adequado, desculpa, computador equipado. Nós temos aí adequado e equipado, né? Seria a mesma coisa. Por quê? Porque não adianta você ter um computador e ele não está adequado para aquele serviço, né? O teu computador tem que estar equipado com todo tipo de aparelhagem complementar. Um bom teclado, um bom mouse, um CPU, né? Para que você possa digitar, registrar, cadastrar todas as informações daquele cliente que entrou com você ali no teu posto de coleta, para que você não perca nenhuma informação importante, nenhum dado desse cliente. Lembrando que ele foi ali porque confiou no teu trabalho, confiou na tua experiência como auxiliar de laboratório, como pessoa da área da saúde, que pode colaborar para resolver, solucionar o problema de saúde que essa pessoa está enfrentando, certo? Então vamos lá. Próximo. A estrutura física de uma sala de coleta, ou um posto de coleta, certo? Vocês podem ver aqui na minha parte de trás, eu estou mostrando para vocês aqui, certo? Aqui, aqui, ok? Vocês podem ver aqui na minha parte de trás, aqui nessa tela atrás de mim, essas cadeiras. É uma recepção, certo? Temos aí computadores, temos aí cadeiras, temos todo um ambiente climatizado, né? Para atender esses clientes, esses pacientes que vão chegar para o atendimento. Essa recepção também é a mesma recepção do laboratório, certo? Então, da mesma forma que você vai ter uma recepção no laboratório, que é a matriz, você vai ter que ter uma recepção adequada para receber esses pacientes, também esses clientes, na recepção do posto de coleta, ok? Então vamos lá. A estrutura física de um posto de coleta, o que tem que ter? Tem que ter um espaço para o fluxo circulatório dos pacientes, um espaço amplo para que as pessoas possam circular, até porque não tem pessoas que não são pessoas, pode-se dizer, sem nenhum tipo de deficiência física, vão ter que estar caminhando de um lado para o outro e não podem estar se esbarrando nas pessoas que estão ali no caminho, né? Até porque não pode haver um contingente de pessoas muito ali aproximadas umas das outras para evitar até determinados tipos de contaminação, certo? Então vamos lá. Também a estrutura física deve contar com cadeiras impermeáveis para os clientes. Por quê? Porque a cadeira impermeável para o cliente é assim. Se você vai numa recepção e tem uma cadeira que é feita forrada por tecido ou qualquer outro tipo de material que absorva líquidos, pode acontecer, se de repente um paciente está ali com problema de secreção, está eliminando secreção através dali dos seus orifícios, pode acontecer desse paciente sentar ali naquela poltrona, naquela cadeira, e de repente liberar uma secreção e deixar ali naquela cadeira porque ela tem um material que absorve aquela secreção. E aí chega um outro paciente, senta naquele lugar, não vai se contaminar também? Porque aquela secreção, que é um líquido, ela vai atravessar o tecido da roupa, tanto do paciente como do próprio, da própria poltrona que ele foi se sentar ali. Então vai servir de veículo de contaminação. E não é isso que nós queremos, na verdade. Por quê? Porque se você procura saúde num local que oferece serviços de saúde, então é o certo que você não vai poder colocar em risco a segurança do teu paciente, não é verdade? Então, as cadeiras têm que ser feitas de material forradas com napa,
ou outros tipos de materiais que não sejam permeáveis. Tem que ser material impermeável para líquido ou qualquer, até pó também, algum tipo de pó, ok? A recepção do posto de coleta também deve ter descartex para materiais perfurocortantes. Como assim? De repentemente vai que aconteceu de quebrar alguma coisa na recepção, algum objeto que tinha ali decorando, talvez, quebrou algo, ou o cliente estava usando alguma coisa que caiu e quebrou, aí o que, que vai acontecer? Vai ficar ali em cima do balcão da recepção? Vai ficar no chão? Não. Vai para a lixeira comum, onde se põe papel, põe copo descartável? Também não. Material perfuro cortante é tudo aquilo que podemos saber que ele vai causar um dano, um ferimento no corpo do indivíduo. Então, nesse caso, é importante que toda recepção também tenha a sua caixa Descartex, que é uma caixa feita de papelão, é uma caixa fabricada, né, por uma empresa, por uma indústria, são próprias para guardar, para conservar esses materiais, evitando assim acidentes e dessa forma ferimentos nas pessoas, ok? Lixeiras com tampas e pedais. As lixeiras em si, elas também têm a sua função. Qual é? De evitar que fique ali aquele copinho, de repente o cliente tomou um bolinho de café, tomou a água, né? Ou de repente jogar um lenço que foi usado para suar o nariz, qualquer material desse tipo, né? Então você não pode também ter uma lixeira aberta, né? Uma lixeirinha, ainda que seja uma lixeirinha ali exposta, com material exposto, para que as pessoas que vão entrando vejam aquele material ali sujo, ou até mesmo, por exemplo, através daquele papel higiênico, papel toalha que foi usado para enxugar o nariz, lá para suar o nariz quando a pessoa estava gripada ou resfriada, e ficar ali aquele material exposto, porque a bactéria, os vírus, eles não ficam sentadinhos ali dentro. Eles ficam ali, ficam naquele ambiente, mas também pode se espalhar por todo o local aonde se encontra esse paciente com determinada doença. Okay? Então, para a gente evitar esse tipo de situação, é importante que todo posto de coleta também tenha as suas lixeiras com pedal. E por que com pedal? Para justamente evitar de você estar pegando ali na tampa com as tuas mãos, muitas vezes sem luva, para poder jogar um papel, jogar um copo descartável. Então é importante que tenha o pedal para que você simplesmente possa pisar, a tampa se abre e você despreza ali o material contaminado, material sujo, copo, papel descartável, o papel toalha, ou o lenço que foi utilizado para fazer algum tipo de limpeza, por parte do paciente, né? Então é importante que se tenha sim lixeiras com pedais, ok? Além da lixeira, também a estrutura física pede que o posto de coleta tenha dispensers com álcool a 70% para higienização. Em tempos de pandemia do Covid, nós tivemos aí o que? Uma orientação para que todos os ambientes, seja laboratório, seja hospital, seja clínicas, sejam supermercados, todos os tipos de serviços que atendem uma demanda de pessoas tivessem à disposição na sua entrada, na sua recepção, o que? Aqueles frascos com álcool a 70, seja em gel ou o líquido. Né? Então nós chamamos esses frascos de dispenser. Tá? O dispenser é isso, você faz o teu movimento automático na tampinha lá do frasco, que é do dispenser, e aí você tira a quantidade suficiente de álcool a 70 líquida ou em gel para você higienizar as tuas mãos. Ok? Então, e esse dispenser tem que ficar à disposição da clientela. Em qualquer lugar que se tenha movimento, fluxo muito grande de pessoas, é importante que tenha esse material, esse produto à disposição da clientela. Porque nunca se sabe, as pessoas pegam em tudo quanto é lugar, pegam em dinheiro, na verdade, e podem, de repente, haver contaminações cruzadas de um local para o outro. Okay? Vamos lá. O posto de coleta também, em sua recepção, além da sala de coleta, também tem que ter um ambiente climatizado. Agora imagina uma pessoa vai lá no posto de coleta, ela tem pressão alta e o ambiente está lá
né, não tem ar-condicionado e é toda fechada, a temperatura exatamente vai subir, ainda mais no verão. Então o que, que vai acontecer? Essa pessoa tende a ter a sua pressão aumentada por conta do local, do ambiente, não tem uma climatização, mantendo a temperatura daquela pessoa, de certa forma, normalizada, e evitando dessa forma que a pressão arterial dessa pessoa suba devido ao calor, se por acaso o ambiente não tiver um ar-condicionado, não for climatizado, não é verdade? Então, nós não queremos que o nosso paciente venha passar mal dentro do nosso ambiente, pelo contrário, nós queremos que ele se sinta bem, né? Então, essa recepção sim tem que ter o seu ar-condicionado, tem que ser climatizada para dar um conforto para esse cliente, ok? Extintor de incêndio. É importante que todo posto de coleta, assim como os laboratórios mesmo, tenha também o seu extintor de incêndio. Por quê? Pode acontecer um curto-circuito, nunca se sabe. De repente, uma fiação ou uma queda de energia muito brusca e ao mesmo tempo um retorno muito brusco da energia para os aparelhos podem causar o quê? Um curto-circuito. E esse curto-circuito ele pode provocar incêndios. Então, para você evitar problemas para a tua saúde como auxiliar de laboratório, funcionário desse local, né, e dos pacientes ali em torno de você, você tem que fazer o quê? Tem que ter no teu local de trabalho, a pedido, claro, para a empresa matriz que forneça o extintor de incêndio. Vai que o computador dá um tilt, causa um circuito, causa um incêndio, e aí você precisa neutralizar o problema antes que ele se expanda por todo o local, não é verdade? Provocando algum tipo de risco de vida para você e para os pacientes que estão ali à procura de saúde. Na recepção também, nós temos que ter aí as certidões dispostas nas paredes, igual como se fossem aqueles quadros, né, que nós decoramos as nossas casas. A mesma coisa é o laboratório e também o posto de coleta. Tem que ter lá na parede aqueles informativos, lá, aquelas certidões em molduras, né, como se fossem quadros de fato, lá da tua certidão de regularidade do Conselho Regional de Farmácia da tua cidade, da certidão da licença sanitária da Anvisa, que ela vai te liberar. Também o alvará da prefeitura, que garante que você está apto a abrir suas portas para atender as pessoas. Na verdade, também tem que conter os documentos, a certidão da detetização da empresa detetizadora, tem que te fornecer também uma certidão que garante que o teu local está livre de insetos e qualquer outro tipo de animal que possa causar infecções, problemas de saúde, né, naquele ambiente. E também da empresa coletora de lixo, né, do teu resíduo. Ou, muitas vezes, o posto de coleta, você como auxiliar recolhe todo aquele material, faz todo um procedimento cuidadoso e leva para a matriz, que de lá da matriz esse material já vai seguir para a empresa que cuida da eliminação desses resíduos hospitalares. Ok? O resíduo hospitalar nada mais é do que aquele resto de material que sobrou, as seringas, o papel higiênico, o papel toalha, esse material todo que foi utilizado, das luvas, das máscaras, das toucas, esse material nós chamamos de resíduos, resíduo hospitalar. Então esse material tem que ir para um local próprio para ser destruído. E existem empresas para isso que fornecem esse atendimento e também as certidões garantindo que a tua empresa ou a empresa que você trabalha, ela possa afirmar que você está dentro da normalidade, dentro das regras, na verdade. Vamos dar seguimento. O corredor. No posto de coleta, nós temos o seguinte, temos que ter, depois da recepção, temos que ter um corredor, não é verdade? Você simplesmente não vai sair da recepção e já está entrando dentro da sala de coleta, não é assim. Você tem um pequeno corredor e esse corredor tem que ter uma dimensão, tem que ter um espaço, né? Esse espaço, esse corredor, ele tem que ter uma medida adequada para a circulação de cadeirantes, né? Como assim? Todo ambiente hoje em dia tem que ter um espaço suficiente que garanta a circulação e a facilidade de locomoção para os pacientes cadeirantes, aquelas pessoas que precisam das cadeiras de rodas, né, para poder circular, para poder se movimentar de um lado para o outro.
Agora imagina, você faz um corredor, um local, um ambiente que malmente dá para passar uma pessoa caminhando. Olha a dificuldade que uma pessoa que é cadeirante vai ter para poder se locomover dentro de um local desse. Como ela poderá fazer o giro para mudar de um lado para o outro, de uma sala para outra, de um local para o outro dentro desse prédio, não é verdade? Eu não falei logo no início, porque até então eu estou falando da parte interna do laboratório, mas falando na questão do corredor, do espaço adequado para um cadeirante circular, lembro que todo laboratório ou posto de coleta também, dependendo do nível que ele se encontra, ele tem que ter, do piso dele, tem que ter uma rampa. Ainda que seja pequena, ele tem que conter uma rampa para que possa facilitar o acesso daquele paciente cadeirante, daquele cliente cadeirante. Por quê? Porque se ele tem dificuldade para se locomover ou adentrar o ambiente, como é que você vai atender esse cliente lá fora, né, do prédio? Não tem como. Só se fosse uma extrema necessidade você fazer esse tipo de serviço. Ok? Desculpa, pessoal. Então vamos lá. Dando continuidade. Além do corredor, também além da medida adequada para a circulação de cadeirante nesse corredor, é importante também que este corredor ele tenha o quê? Uma boa iluminação para facilitar o atendimento, o serviço das pessoas que circulam naquele local, para que elas não tropecem em alguma coisa que venha estar ali no piso, ou de repentemente até deixar passar, se de repente acontece de cair algum material, alguma sujeira naquele piso do corredor, e de repente passar em branco, as pessoas não perceberem e ficar ali servindo de fonte, né, de veículo de contaminação. Então tem que ter sim uma boa iluminação também no corredor do posto de coleta, ok? Vamos dar seguimento. Os banheiros devem os banheiros, né? Os banheiros do posto de coleta, assim como os banheiros do laboratório matriz, também tem que ter o seu cuidado, tem que ter as suas normas, as suas regras, né? Para que o cliente que chega naquele posto de coleta, ele se sinta confortável, né? Confiável naquilo que vai fazer ali, né? E se vai chegar no banheiro de um posto de coleta e encontrar tudo sujo, tudo imundo, tudo de forma desordenada, que confiança e segurança o meu cliente vai ter se chega num local desse, não é verdade? Então, é importante que esse banheiro ele deva conter pisos antiderrapantes. E agora, por que isso? Esse investimento em pisos, né, em cerâmica antiderrapante, para aquelas pessoas idosas que vão ali no posto de coleta, as senhorinhas, né, os senhorzinhos que não têm dificuldade de visualização, e de repentemente eles podem não perceber que o piso pode ter ficado molhado por algum motivo e escorregarem, se baterem, né, se machucarem. Então é importante sim que os pisos dos postos de coleta, dos banheiros do posto de coleta, tanto do posto quanto do laboratório em si, tenham e sejam antiderrapantes, evitando desse modo acidente para qualquer tipo de cliente, seja criança, idoso, grávidas, não é? Pessoas com deficiência visual, não é verdade? Então vamos lá. O banheiro também tem que ter uma boa iluminação. Agora imagina, tem um banheiro antiderrapante, mas não tem uma boa iluminação. Como é que vai funcionar isso? É verdade? Então, tem que ter uma boa iluminação também. Tem que ter papel higiênico para a necessidade das pessoas fazerem a sua limpeza, né? Depois da utilização do vaso e fazer as suas necessidades. Tem que ter papel toalha também à disposição, porque a pessoa utilizou o banheiro, teve contato com amostras ali durante o ato. Ao sair, ao se levantar do banheiro do vaso, ela vai precisar fazer o quê? Lavar as mãos. Também o banheiro tem que ter o quê? Uma pia. E eu não coloquei aqui nesse primeiro slide, porque eu acredito que deve estar vindo na próxima. Mas todo banheiro tem que ter sim também a sua pia. Todo banheiro de qualquer casa tem que ter uma pia. Porque a pessoa vai utilizar o vaso, vai tocar no seu corpo de alguma forma e pode entrar em contato com
amostra biológica, material contaminado, e aí precisa sim ter a pia para lavar as mãos e em seguida enxugar as mãos com papel toalha, que vai estar disposto ali também no banheiro, certo? Tem também que ter naquela pia à disposição dispenser com detergente, assim como nós temos o dispenser com álcool a 70 na recepção. Lá no banheiro, lá na pia, tem que ter também um dispenser com detergente, para que a pessoa, o sabão líquido, né? Para que a pessoa possa lavar suas mãos, ou sabão líquido, ou sabonete líquido, para poder lavar suas mãos e em seguida enxugar com papel toalha ali presente, certo? Também dentro do banheiro tem que conter lixeiras com pedal. Se lá na recepção, aonde vai ter só o copinho de água, o copinho do café que foi tomado, ou a pessoa que jogou um lenço lá com o nariz, que assou o nariz e jogou lá dentro da lixeira, claro que todo banheiro, seja na minha casa, na casa de vocês, tem que ter pelo menos uma tampa, na verdade. Por quê? Quando você vai no banheiro, que você não faz a tua higiene com água, a tua limpeza com água, e você utiliza papel, aquele papel vai para a lixeira e vai exalar um odor forte, né? E isso é muito ruim, fica uma situação constrangedora. Uma pessoa chegar na tua casa e encontrar a tua lixeira toda com papel usado, né? Com aquele odor, né? Da secreção que você fez a limpeza. Então, nesse caso, é importante sim que tenha tampa também no teu banheiro, do teu posto de coleta, né? Uma lixeira com pedal, justamente para você não ter contato com aquela tampa ali, que pode estar contaminada, como nós estamos falando de um ambiente onde há uma circulação muito grande de pessoas de tudo quanto é lugar e vários tipos de doenças. É importante que o banheiro também tenha, aliás, a lixeira também tenha a sua tampa com pedal. Ok? Vamos dar continuidade. A sala de coleta, né? Vamos lá. A sala de coleta deve ser bem iluminada, deve ser climatizada, igual começa aqui da foto. Aqui. Que sala bonita essa, né? Que é a sala de coleta. Toda bem organizada, toda limpinha, toda higienizada. Né? Essa sala está impecável, com suas lixeirinhas com tampa e pedal. A sua cadeira ali para coleta de sangue, já com a abraçadeira. Okay? Claro que nem todos os laboratórios têm as condições que outras têm. Isso leva tempo. Isso depende da demanda da clientela, do investimento do cliente naquele local. Okay? Ninguém nasce ou abre uma empresa, um laboratório, um posto de coleta já com esse padrão que nós estamos vendo aqui. Só se o proprietário for muito rico, né? E ele vai investir, claro, pesado num ambiente como esse, para que o cliente, quando chegar lá, se sinta confortável, cômodo. Porém, nem todos começam assim, começam com materiais mais simples, né? E com o passar dos anos, tendem, claro, dependendo da clientela, a melhorar o seu local, comprando materiais mais equipamentos mais sofisticados, modernizados para o seu local de trabalho, certo? Bom, a sala de coleta possui uma estrutura. A estrutura física dessa sala qual é? Tem que ser bem iluminada, tá? Tem que ser bem iluminada, tem que ser climatizada, as paredes têm que ser impermeável, livre de infiltrações e umidade para não acumular fungos, nem ser uma espécie de berçário de fungos, né? Que ali, quando há uma infiltração e a proliferação de fungos, há uma grande chance de o indivíduo desenvolver problemas pulmonares, porque ao respirar, os poros desses fungos vão junto pelas narinas e vão descendo todo o sistema ali respiratório do indivíduo, chegando até o pulmão. Então as salas têm que ser salas isentas de infiltração, né, e umidade, para evitar a presença e acúmulo de fungos. Também na sala de coleta temos que ter o quê? Uma pia com água encanada. Lembra que eu falei há pouco no outro slide? Eu não havia colocado a pia. Aqui eu já citei, porque é importante sim que toda sala de coleta tenha que ter uma pia com água encanada para que a pessoa, o trabalhador e o próprio cliente, em caso de um acidente, possam lavar as mãos imediatamente ou
o local que foi ali contaminado com a amostra no momento do acidente, certo? O mobiliário. Aqui nós estamos vendo, aqui estamos vendo, certo? Estamos vendo um laboratório todo organizado, todo limpinho, com certeza deve estar perfumado, climatizado, né? Nessa sala nós temos aí balcões, temos bancadas, temos gavetas, temos um frigobar, temos pia, não é verdade? Olha que legal. Está muito bonito esse laboratório, bem equipado, bem higienizado, bem apresentável, pode-se dizer, não é verdade? Então, o mobiliário de um laboratório. As cadeiras devem ser feitas com material impermeável também, igual como eu falei lá na recepção. Se na recepção tem um material impermeável nas poltronas, naquela sala de coleta também tem que ter uma cadeira, como foi mostrado naquela outra foto, naquela outra imagem. Aí, ó, nessa poltrona azul, ela é feita de napa, de um material que é impermeável. Ou seja, se cair algum líquido aí em cima, algum tipo de pó, ele não vai ficar. Porque é muito fácil de você passar o paninho com álcool e eliminar o problema que estava ali e depois enxugar, certo? Então, é importante que a cadeira do laboratório, como essa que nós estamos mostrando aqui na foto do slide, também seja feita com material impermeável, certo? Continuando. Como eu falei há pouco, alguns laboratórios mais sofisticados, né, eles investem em produtos, equipamentos mais modernos, que já vem a cadeira com a braçadeira para que o cliente possa colocar o seu braço. Né? E assim, o auxiliar de laboratório possa ir lá verificar a veia, a melhor posição do braço, para que ele possa fazer a coleta de sangue da melhor maneira possível, evitando assim o desconforto do paciente. Né? Então, vamos lá. Muitas dessas cadeiras elas já vêm acopladas com as braçadeiras, mas tem muito laboratório que está começando, eles não têm condições de comprar uma cadeira daquelas modernas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai comprar uma cadeira, uma poltrona, e em seguida vai comprar uma braçadeira. Para quê? Como eu falei há pouco, para descansar o braço do paciente e assim poder visualizar a melhor veia para poder coletar o sangue, certo? E vai coletar o sangue fazendo o quê? O garroteamento, né? É aquele procedimento que o auxiliar de laboratório realiza ao prender o tecido muscular aqui do braço, fazendo com que os nervos e veias eles fiquem contidos, ok? Fiquem contidos, permitindo apenas que aquele sangue que circula do garroteamento para o pulso é como se ficassem preso, e ao momento que o cliente fecha a mão, esse fluxo que está preso, contido, ele vai fazer um acúmulo, e assim facilita a visualização das veias presentes nessa veia, certo? Então vamos lá. Também dentro de um laboratório, de um posto de coleta, uma sala de posto de coleta, nós temos que ter o quê? Uma geladeira ou um frigobar. Para quê? Para conservar as amostras que eu coletei. De repente, eu coletei, mas não vou para o laboratório naquele momento. Eu tenho que ficar, vamos supor, um período de 2 ou 3, 4 horas até me dirigir ao laboratório para levar as amostras daqueles pacientes que eu atendi. Então tem que ter um frigobar, uma geladeira, para me colocar lá dentro para conservar na temperatura, certo? A partir do momento que eu coleto o sangue do paciente, eu recolho, recebo a urina dele, ela já sai daquele corpo que tinha uma temperatura de 37 graus. Então, corre-se o risco dessa amostra ela deteriorar, ela ser prejudicada pelo ambiente, pela temperatura do ambiente. Ok? Então, vamos lá para o próximo tópico aqui.
Dentro de um laboratório também, assim como no posto de coleta, assim como no laboratório, temos que ter uma macrocentrífuga. O que é a macrocentrífuga? A macrocentrífuga é um aparelho na qual nós pegamos, tomamos aí um tubo de hemograma ou um tubo de hemólise é a palavra correta, seja para hemograma, seja para sorologia, e colocamos dentro dessa máquina. Porém, nós não podemos pegar esse tubo e colocar ele sozinhos. Temos que ter sempre um outro tubo auxiliar, complementar, para colocarmos dentro desta máquina, equilibrando na mesma direção todos dois, para que quando nós liguemos essa máquina e fizermos esse movimento de centrifugação, que é o giro, não aconteça um acidente por conta da diferença de quantidade de material dentro desses tubos. Todos têm que estar tarados, como se diz a palavra, tem que estar tarados na quantidade igual. Os tubos têm que ser iguais. Por exemplo, se eu colocasse esses dois materiais dentro da minha centrífuga, macrocentrífuga, com certeza iria causar um acidente, porque isso aqui é um lápis, isso aqui é um controle. Para poder ficar tarado igual, esse aqui, o lápis, teria que ser um controle ou teria que ser um lápis para poder ficar igual. Mas eu não vou usar isso dentro de uma macrocentrífuga, certo? Eu estou falando como se fosse tubos de urina, tubos de hemólise, que serve tanto para hemograma quanto também para sorologia, certo? Então, onde nós vamos tirar as amostras para fazer as bioquímicas, os hormônios, etc. Isso já foi falado em outras aulas, né? Vamos dar continuidade. Vamos dar sequência. Me confundi aqui um pouquinho. Vamos lá. O mobiliário do posto de coleta também tem que conter mesas ou bancadas impermeáveis, certo? Essas bancadas têm que ser de granito, mármore ou mesmo de inox. Por quê? Vai que de repente você está preparando ali, separou um soro, né? Depois do processo de macrocentrifugação, daí na hora de você colocar em cima da mesa lá do balcão, ou da mesa do balcão, esse vidro cai da sua mão e derrama aquela amostra que estava dentro dela. Dentro dele, desculpa. O que vai acontecer? Vai contaminar aquela mesa ou aquela bancada que estava sendo usada ali para colocar as amostras, não é verdade? Então, ele também tem que ser feito desse material impermeável, para evitar de haver acúmulo de líquidos ou pós que podem causar contaminações a quem se aproximar daquele local e por acidente, por um descuido, não perceber e encostar, seja em sangue, urina, fezes, em algum tipo de pó ou reagente que possa ter sido utilizado durante o processo de coleta e preparo dos materiais. Temos aqui também que ter a lixeira com pedal. Eu acho que foi falado isso lá no outro slide, né? Não foi falado. Então, vamos dar sequência. A sala de coleta também tem que ter uma lixeira com pedal, para tudo aquilo que eu falei lá atrás. Tá? Justamente para evitar de ficar aquele material exposto ali, podendo causar algum tipo de contaminação, infecção nas pessoas que vão circular por aquele ambiente, certo? Dentro do setor de coleta também tem que ter outro dispenser, o dispenser com sabão líquido ou sabonete líquido. Porque depois de todo o processo, retirou as luvas, você não vai andar com a tua mão toda suja com aquele pó da luva, né? Você tem que lavar suas mãos. Tem que ter lá também o papel toalha, para você enxugar suas mãos, né? E o dispenser, como eu falei, para poder lavar as mãos. E depois, se você lavou as mãos, enxugou com papel toalha e quer ter mais um pouquinho de segurança, tem que ter também um dispenser com álcool 70 para poder passar ali e finalizar o processo de higienização das mãos. Ok? Agora vamos para o material técnico. O que é o material técnico? O material técnico é aquele material que é usado para
todo o procedimento de coleta da amostra do paciente, certo? Aí o auxiliar de laboratório tem que ser atento a todos os detalhes, desde a recepção, passando pelo banheiro, pelo corredor, principalmente na sala de coleta, certo? Então, o material técnico usado por um auxiliar de laboratório dentro do setor do posto de coleta tem que ter o papel toalha, como foi falado ainda há pouco, tem que ter um dispenser com álcool a 70, também que eu falei há pouco, tem que ter um frasco com algodão com álcool a 70. Aí aqui nós temos um detalhe. Por quê? Além de termos aquele dispenser com álcool a 70 para lavar as mãos, para higienizar as mãos, tem que ter também um dispenser com álcool a 70, seja líquido, principalmente líquido, para poder umidificar o algodão que você vai utilizar para fazer ali a asepsia do local da punção daquele paciente. Então tem que ter um dispenser também para poder estar sempre umedecendo o álcool daquele frasco de algodão, para que você possa fazer a asepsia do braço daquele paciente, certo? Temos também que ter um gaveteiro. Assim como existem os armários, também temos os gaveteiros, que às vezes ficam nessa altura e ficam sobre a mesa, sobre a bancada, e aonde podemos guardar ali diversos tipos de materiais, como as seringas. Essas seringas são com todos os tipos de volumes, de 5, de 3, de 10, de 20 ml. Porque, de repente, o cliente não vai fazer só um teste de gravidez, que com uma seringa de 3 ml você já coleta o sangue suficiente para fazer o teste de gravidez. Se de repente meu cliente vem para fazer o exame de hemograma, dosagem de hormônios, ionograma, prova de função hepática, prova de função renal, prova de função reumática, o que vai acontecer? Que o meu cliente ele vai precisar de uma seringa maior para poder coletar uma quantidade maior de sangue para não ter que estar furando ele todo o tempo. Ou fazer uma ou duas coletas desnecessárias, né? Podendo fazer apenas através de uma, com a seringa adequada, como por exemplo uma de 10 ou de 20, para fazer mais de 30, 40, 50 exames diferentes, ok? Também nós temos que ter curativos. Assim, nesse gaveteiro nós temos que ter o quê? As lancetas. Que lancetas? Lancetas são uma espécie não é bem uma lâmina, tipo agulhas, como se fossem umas agulhinhas, para que você possa fazer os testes de sangramento. São muito utilizados isso quando o cliente vai fazer uma cirurgia e o médico pede o exame chamado coagulograma. Aí o auxiliar tem que ter ali no gaveteiro um potinho separado com as lancetas, que é ela que vai furar ali o dedinho do cliente para verificar se ele tem sangramento além do normal, certo? Também nesse armário, essas lancetas podem ser utilizadas para fazer aquele exame chamado glicemia capilar, que é a capilar dos nossos dedos, o capilar dos nossos dedos que vai ser utilizado para fazer esse exame. Você tem que ter a lancetinha, tira lá da gaveta, pega a lancetinha e faz, depois da limpeza, da asepsia, você faz a perfuração ou a punção do local para poder coletar aquela quantidade de sangue para realizar o exame de glicose ou outros tipos de exames de teste rápidos, entendeu? Desculpa, entenderam? Então, além disso, também nós temos que ter os suaves. O que são suaves? Suaves são umas tipo mais artes compridinhas. Na ponta dessas artes fica uma espécie de algodão enrolado. Para quê? Para fazer os nossos exames de secreção. Secreção da orofaringe, coleta da secreção daqui da otológica, da bolsa lacrimal, que é essa parte interna dos nossos olhos, podemos tirar, secreção. Pode fazer também da secreção anal, vaginal e uretral, para investigações de presença de bactérias, né? Para ver se as bactérias estão ali causando algum tipo de irritação, inflamação ou liberação de secreção contaminada, certo? E a gente precisa saber que bactérias são essas.
Dentro do gaveteiro tem que ter também esses suaves, como eu falei. Ok? Vamos dar continuidade. Além desse material nas gavetas, nós temos que ter também curativos. A partir do momento que eu coleto o sangue do cliente, depois que eu passei o algodão, ok, parou de sangrar, eu coloco o curativo para proteger aquele local que foi puncionado. Temos que ter grades com tubos dispostos de tubos de hemograma, sorológico, citrato de sódio, para poder fazer a distribuição do sangue para os seus diferentes tipos de exames, certo? Temos também que ter pincéis, marcadores para identificar os frascos dos clientes. Temos que ter uma caixa de Scartex para guardar, para poder garantir, né, a segurança dos funcionários, dos colaboradores, de materiais perfuro-cortantes. Igual como eu falei lá no início, se uma pessoa deixa cair uma agulha ou algo que quebre e possa causar algum tipo de ferimento, rasgando o tecido da pele do ser humano, do indivíduo lá presente, é importante que tenha essa caixa de Scartex para depositar esse tipo de material, evitando assim que alguém venha se acidentar pela disposição desses materiais perfuro-cortantes espalhados ou deixados de qualquer forma em cima de um balcão, de uma mesa, e podendo causar um acidente e contaminação em outras pessoas, né? Então vamos lá. Temos também que ter um frasco com papel filtro. O que aqui é o papel filtro? O papel filtro ele é muito utilizado nos exames de coleta para exames de coagulograma. Aliás, perdão, para tempo de sangramento também, junto com aquela lanceta que eu falei ainda há pouco. A partir do momento em que você utiliza a lanceta para fazer o tempo de sangramento, que você perfura o dedinho, você punciona o dedinho do indivíduo, você vai precisar de um papel, no caso do tempo de sangramento, para ficar passando ali de leve naquele local que foi puncionado e ver de segundos em segundos quanto tempo leva para poder parar de sangrar aquele dedinho. Ok? Então é importante ter o papel filtro para isso. Vamos lá. Temos também dentro na sala de coleta as caixas de luvas, máscara, avental e toucas para nossa proteção como auxiliar de laboratório, né? Eu não posso trabalhar sem luva em determinadas situações, na grande parte das situações, para justamente evitar de cair sangue na minha mão, acontecer um acidente mais grave, né, e me contaminar com qualquer outro tipo de doença do meu paciente que foi lá comigo. Podendo ser hepatite, sífilis, HIV, outros tipos de doenças que podem ser contaminantes, né? Temos também que ter como material técnico como eu falei, as seringas, né? O algodão, o garrote, que são essenciais. E com todos esses materiais que eu acabei de falar, você material e equipamento básico, o posto de coleta pode prestar um serviço de saúde de forma segura e com qualidade para nossos clientes que vão lá fazer esse tipo de atendimento conosco, certo? Vamos dar sequência. Equipamento laboratorial, né? Como estamos falando de um posto de coleta, é importante salientar para você, auxiliar de laboratório, formado aqui pelo projeto Formei, que nenhum tipo de equipamento laboratorial usado nos laboratórios de análises clínicas, além daquela centrífuga que eu falei para vocês, devem ser adicionados na sala de coleta, para não caracterizar malversação da finalidade do local e assim evitar a convocação para esclarecimentos legais nos órgãos fiscalizadores. Se eu digo para você, auxiliar de laboratório, que você tem que ter apenas uma centrífuga, é para aquela finalidade somente de separar as amostras, mas não para realizar exames, porque posto de coleta não é laboratório, é só para coletar amostras, né?
mesmo que fosse uma sala de coleta de um laboratório grande, porém, no local distante, independente. Mas você não pode ter microscópio, você não pode ter microcentrífugas, vocês não podem ter espectrofotômetros, vocês não podem ter uma estufa, vocês não podem ter nada que seja além de uma macrocentrífuga. Porque se de repente um posto de coleta tem todos esses equipamentos, aí já não é mais um posto de coleta, aí é um laboratório. Aí tem várias outras situações. Tem que ver a adequação do espaço, tem que ver outros documentos, outras autorizações sanitárias para que você possa funcionar como laboratório. Se você coloca equipamentos que não tem nada a ver com posto de coleta, aí você já está mudando totalmente a configuração do que era o que você tinha declarado legalmente em documentos, né? Então você vai ser chamado para prestar esclarecimento do porquê dessa má informação, dessa má utilidade do que você está fazendo do local, ok? O posto de coleta deve ser ligado também a um laboratório matriz, com CNPJ e demais autorizações dos órgãos fiscalizadores, no qual será responsável pela manipulação das amostras, a realização das análises e, por fim, a liberação dos resultados, ok? O horário de funcionamento de um posto de coleta ele é muito variável, depende muito da demanda daquele local onde tem um posto de coleta. Por exemplo, ele pode funcionar das 7 da manhã até as 11 da manhã, que é o horário que a maioria das pessoas vão realizar exames em jejum. Porém, dependendo do local desse posto de coleta, se o movimento é muito intenso, fluxo de pessoas e de interesses ali de realização de exames é grande, ele pode funcionar até as 5 da tarde, às 6 da tarde. Porque muitas vezes a pessoa quer fazer só uma tipagem sanguínea, não precisa jejum. Às vezes a pessoa quer fazer o monitoramento da glicose, ela não precisa fazer só pela parte da manhã, ela pode fazer pela tarde também. Se de repente ela está com uma infecção urinária, aí nesse caso, isso é muito relativo, depende muito dos sintomas do que esse paciente está sentindo, não é verdade? Então ele coleta a amostra, vai naquele horário da tarde para poder ser cadastrado, registrado, elaborado e assim analisada aquela amostra de urina para identificar se há ou não a presença de uma infecção ali naquela amostra. Ok? Dando continuidade. Assim, só para complementar um pouquinho. Falando sobre tem que ser ligado. Posto de coleta, como eu falei, não é laboratório. Tem que ter uma empresa responsável pela realização dessas amostras e desses exames que foram ali solicitados para serem realizados, ok? Porque se o posto de coleta ele não tem equipamentos para exames, então se você não tem um laboratório de apoio para fazer para você, aquela amostra vai estragar, não é verdade? E aí o cliente vai ficar chateado porque ele supostamente foi enganado, ok? Vamos evitar essas pequenas confusões quando estivermos no mercado de trabalho, ok? Aqui tem na imagem, temos aqui na imagem uma macrocentrífuga, temos uma macrocentrífuga à disposição para vocês verem um modelo bem sofisticado atualmente, onde tem vários tubinhos com tampa vermelha dispostos um de frente para o outro, justamente para evitar que a máquina fique balançando, trepidando, podendo causar até acidente, né? Quebrando os tubinhos que estão aí dentro, ok? Dando continuidade, vamos para... Bom, nós falamos até agora do posto de coleta, né? O posto de coleta e os cuidados que você, como auxiliar de laboratório, tem que manter para que o teu posto de coleta ele possa trabalhar da melhor maneira possível, sem ter problemas com o cliente, problemas com os órgãos fiscalizadores. Você tem que ter todo esse cuidado. E também, claro, ter essa conexão com o laboratório matriz, que é ele que vai realizar os exames do posto de coleta, ok? Só para relembrarmos aqui, nós vamos falar sobre o laboratório de análises clínicas, que foi falado desde o começo em outra aula, né? Então, nós vamos dar somente uma pincelada aqui a respeito para que não se esqueça a finalidade de um laboratório. Um laboratório de análises clínicas, ou qualquer outro tipo de laboratório no qual são realizados experimentos, ensaios químicos, biológicos,
ou não, são divididos em setores, primeiramente para a segurança, proteção e privacidade dos clientes, além de evitar, assim, a contaminação cruzada entre os ambientes e experimentos realizados. Ok? Então, no laboratório é onde eu vou manipular todo aquele material que veio do posto de coleta ou da sala de coleta. A urina, as fezes, o sangue. Então, eu tenho que ter todo um procedimento padrão para evitar, assim, que haja um cruzamento de doenças, de erros, equívocos dentro do laboratório na hora da realização dos exames. Ok? Então, o laboratório ele tem dividido em vários setores. Né? Temos aí, cada setor deve ter à disposição dos profissionais que trabalham naquele local, devem ter os POPs, que são os procedimentos operacional padrão, que é uma espécie de manual, uma espécie de regulamento necessário para que todos os colaboradores, né, funcionários, sigam as mesmas orientações de como desenvolver as suas atividades. Faz-se necessário também um lembrete para todos, os profissionais, estagiários ou visitantes, o uso dos EPIs, certo? E à disposição deles, os EPCs também, para quem vai atuar realizando ali os exames. Sobre EPIs e EPCs, nós também já falamos no outro tópico, né? Que são os EPIs, são os equipamentos de proteção individual, que no caso seria para mim, estar utilizando, ou os EPCs, que são equipamentos de proteção coletivo, que serve para mim e para os demais. Ok? Então vamos lá. No tocante ao que se refere disposição dos EPCs, é de responsabilidade dos auxiliares de laboratório a conferência e o abastecimento desses materiais para que não falte no ambiente, evitando desse modo o risco de contaminação dos profissionais ali atuantes, ok? Todo laboratório de análises clínicas deve ser planejado e estruturado seguindo as normas da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil, né, justamente para evitar acidentes, desconforto e prejuízo tanto para o paciente quanto ao proprietário e profissionais. Exemplo, aí na imagem, desculpem, aí, imaginem um laboratório no qual o cliente deve ser recepcionado na sala onde se realiza os exames. Evidentemente, o paciente será exposto à contaminação direta por outras doenças ou reações químicas usadas nos procedimentos realizados dentro do setor do laboratório. Isso nós queremos dizer o quê? Que não devemos ter uma sala de coleta misturada com a sala de análises, justamente para evitar acidentes e até garantir a segurança do próprio indivíduo que vai lá atrás de saúde, certo? Seguindo as recomendações, nós temos aqui o que? Da Anvisa, todo laboratório deve ser dividido em setores para o bom funcionamento do fluxo dessas atividades desenvolvidas. Recepção, sala de coleta, sala de hematologia, deixa eu vir aqui, de hematologia, de bioquímica, sala de urinálise, de parasitologia, sala de microbiologia, almoxerifado e banheiros. A recepção, como eu já falei há pouco sobre o posto de coleta, ela tem que ter todos aqueles detalhes que eu disse há pouco. Tem que ter uma sala climatizada, tem que ter um espaço para o bom fluxo da circulação das pessoas e para os cadeirantes também. Tem que também ter que ser bem iluminada, tem que ter lixeira com tampa e pedal, tem que ter um bebedouro, porque de repente as pessoas precisam beber água, né? E tem que ter um bebedouro ali à disposição. Tem que ter todo esse cuidado para que o cliente possa se sentir confortável naquele local, na qual ele já vai com um pouco de nervoso, porque ele vai ter a veia dele perfurada ali, né, para a coleta do sangue. Então, tem que se oferecer um local adequado e confortável para o cliente. Então, a sala de coleta, como já foi falado também na questão do posto de coleta, tem que ter todos aqueles detalhes que foi falado. A sala de coleta é o local onde os auxiliares e técnicos realizam a coleta de amostra biológica.
Esse ambiente deve ser limpo, higienizado, deve ter a cadeira com o braço, com a braçadeira, tem que ter garrote, pincel, lixeira com pedal, as grades com tubos para deposição das amostras, tipo para hematologia, para soro, não é verdade? Tudo aquilo que eu falei há pouco no posto de coleta, também a sala de coleta do laboratório tem que conter. Ela sim é que tem que demonstrar mais efetividade nas suas regras nesse sentido, ok? Para garantir a segurança do cliente. Materiais necessários. Como eu falei também naquela hora, toda sala de coleta tem que ter cadeira, abraçadeira, cadeira com braçadeira, tem que ter, ou então a cadeira e a braçadeira, tem que ter uma mesa ou bancada, tem que ter uma maca para quem vai utilizar, fazer coleta de preventiva, as mulheres têm que ter um local adequado para poder ficar acomodadas e assim poder fazer a realização da coleta do preventivo. Tem que ter uma caixa de Scartex, tem que ter a lixeira com pedal também, né, na sala de coleta, tem que ter pia, tem que ter armário, uma boa iluminação. Na sala de hematologia tem que ter todos os equipamentos adequados para a realização de hemograma, tipagem sanguínea, os tubos adequados, por exemplo, isso aqui que nós estamos vendo na imagem, é os tubos de hemograma, utilizado para diversos tipos de exames além do hemograma, por exemplo, tipagem sanguínea, VHS. Testes rápidos também podem ser feitos com essa amostra aí, tipo de HIV, hepatite, sífilis, vários, dengue, malária. Tem exames testes rápidos que podem ser feitos diretamente com o sangue total do paciente, que são nesses tubinhos aí de cor lilás. Na sala de bioquímica também tem diversos tipos de equipamentos, né? Como já foi falado, esses equipamentos principais é o espectrofotômetro, o banho-maria. Tem que ter uma geladeira com os reagentes para dosagem das bioquímicas, da glicose, do colesterol, do triglicerídeo, da ureia, da creatinina. Então, nesse caso, é importante, sim, que o laboratório de análises clínicas no setor de bioquímica tenha todos esses equipamentos e reagentes suficientes para a realização desses testes. A sala de urinálise. Na sala de urinálise é onde vai ser realizado todos os testes para análise daquela urina do paciente. Como vocês podem ver aqui na foto, na imagem, vocês veem aí uma urina, esse auxiliar de laboratório passando aí uma fita de urinálise. Para quê? Para que ele possa identificar aí nesse sistema que nós estamos vendo, essa fita, que nós estamos nos testes físico-químicos. Aí, nesses testes físico-químicos, estão sendo avaliados por presença de proteína, de sangue, de açúcar, no caso de glicose, o pH, a densidade, tudo isso aí é analisado nessa fitinha aí. E são os testes físico-químicos que nós chamamos. Na sala de parasitologia. Na sala de parasitologia, nós temos o quê? Temos um ambiente somente para a realização desse tipo de exame. Mas por que parasitologia? Parasitologia porque nós temos diversos tipos de parasitas que podem ali viver no intestino. Estão parasitando o intestino. São quem? São as lombrigas, são os protozoários, tem algumas pessoas que podem ficar infectadas por fungos, né? Temos também ali, além das lombrigas e protozoários, podemos ter outros tipos de problemas também, como a presença de pus, inflamações, né, no sistema digestivo. E aí é importante que, através das fezes, onde vai ser feitas as análises, seja preparado no ambiente reservado do laboratório. Por quê? Justamente para evitar aquele odor forte das fezes, né? Imagina, você está num setor fazendo uma análise de uma urina e de repente alguém está ali do outro lado destampando aquelas fezes. Fica um ambiente pesado, né, carregado, um odor muito forte e que causa muitas vezes irritação respiratória em algumas pessoas, né? E na sala de parasitologia tem que ter todos os equipamentos adequados para a realização desse tipo de exame. Tem que ter os cálices de Hoffmann, tem que ter água destilada, tem que ter pia para poder fazer certos descartes de alguns materiais líquidos. Tem que ter a lixeira com pedal também, principalmente nessa sala.
Eu também falei há pouco que, além dos parasitas, também pode ter também as bactérias, né? Tem pessoas que se alimentam com uma comida contaminada e que pegou uma infecção bacteriana intestinal. Então, também as bactérias podem ali se proliferar no intestino do indivíduo. Por isso que tem que ter uma sala reservada só para mexer com as fezes, só para se trabalhar com as fezes, ok? A sala de microbiologia. Na sala de microbiologia, ela tem que também estar isenta das outras salas para não haver contaminação cruzada de um tipo de infecção com outros tipos de infecção que nem vão ser pesquisados nessa sala. Tem que ter todo o ambiente separado para a realização desse tipo de exames, para evitar desse modo a contaminação cruzada. O almoxerifado. O almoxerifado é onde se guarda todos os materiais que vão ser utilizados em laboratório. Desde o papel higiênico, do saco de lixo, dos detergentes, dos desinfetantes, vassouras, os reagentes químicos, os kits que necessitem ficar em ambiente em temperatura ambiente, nesse caso, ficam todos no almoxerifado. Protocolos, fichários, todos ficam guardados nessa sala para que, quando seja necessário, o auxiliar vai lá, recolhe e abastece o local que está em falta determinado produto, certo? Então, o almoxerifado tem que conter todos esses produtos que ficam em estoque, tanto do laboratório quanto do posto de coleta. Os banheiros, como foi falado, têm que ser bem higienizados, bem limpos, iluminados, com pisos antiderrapantes, para que nosso cliente ele não tropece, caia ou aconteça algum outro tipo de acidente por falta de atenção na hora de organizar esse banheiro. Nesse banheiro também tem que ter papel toalha, papel higiênico, tem que ter o dispenser com detergente, o detergente líquido, né, o sabonete líquido, e também o dispenser com álcool 70, certo? Aí temos as atividades que eu deixei para vocês, né? Nessas perguntas, vou fazer aqui a número 7. A sétima, ela vem quais os funcionários essenciais para o funcionamento de um posto de coleta. O posto de coleta, assim como o laboratório, tem que ter quem? Um bioquímico responsável, tem que ter o auxiliar, que vai fazer todo o procedimento ali de coleta, o bioquímico vai ficar para monitorar, para auxiliar no caso de ele precisar, ok? Também o bioquímico tem que estar ali para poder orientar o cliente, quais exames ele poderia, né, realizar, o que poderia estar acontecendo com determinada amostra. O bioquímico está ali para orientar também o auxiliar nas questões que ele precisa, que material ele deve utilizar, que seringa, que tipo de material ou situação ou organização deve ser tomada ali por aquele auxiliar que contribui com o laboratório e o posto de coleta. O que seria mais prático e econômico para montar um laboratório ou um posto de coleta? Falei isso no início da aula, então vocês vão lá e respondem essa pergunta. Qual é a diferença entre um posto de coleta com um laboratório? A mesma coisa. Então é isso, pessoal. Vocês vão olhar essas atividades e vão tirar as conclusões de vocês e vocês vão ver que seria melhor montar um posto de coleta ou um laboratório, ou simplesmente ter um laboratório e em seguida montar o teu posto de coleta para você atender uma comunidade, um bairro distante da cidade, do centro da cidade, ok? Então eu deixo vocês com esse material de hoje para que vocês possam ler, acompanhar a nossa videoaula. Espero ter esclarecido bastante para vocês um pouquinho mais, né, de como é que funciona um laboratório de análises clínicas e como você, como futuro auxiliar, como auxiliar, posso dizer agora, de análises clínicas de laboratório, você possa desenvolver um bom trabalho no mercado, né? Que você possa ser contratado, que você possa desenvolver todo o teu conhecimento que nós passamos aqui através do Projeto Formei, para que você possa ser um grande profissional e, como eu disse lá no início, um futuro farmacêutico, um futuro profissional da saúde que obteve esse conhecimento, essa
primeira parte do processo de experiência profissional através aqui do nosso projeto Formei e das videoaulas que nós ministramos aí através do curso de auxiliar de laboratório e que eu pude passar para vocês, ok? Aguardo vocês numa próxima aula. Sucesso para todos!